Aceita o mate? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como acabar com essas brigas cotidianas que acontecem dentro de casa, principalmente nessa fase de restauração do casamento. E vai ser uma fala, né? Vou trazer aqui para vocês uma informação que foge um pouco do óbvio, porque realmente eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre isso. E eu tenho certeza que você muitas vezes tenta não brigar, tenta segurar, mas aquilo vai te corroendo por dentro, vai te enchendo de rancor e quando você vê, você já explodiu. Ou quando você menos espera, ele surge com um ataque gratuito do nada. Ou seja, por mensagem de texto, caso ele esteja fora, pessoalmente, caso ele esteja em casa, ou ele passa muito tempo sem falar com você, e quando fala, vocês acabam discutindo. Eu vou trazer aqui para o canal alguns vídeos falando um pouquinho sobre os temperamentos e de que forma que isso influencia também, mas o foco aqui nesse vídeo de hoje não é disso, tá? É simplesmente falar como que a gente vai conseguir diminuir essas brigas dentro do relacionamento com estratégias que eu já comprovei com minhas clientes. Então, isso aqui não é achismo. Isso aqui foi uma ferramenta que eu passei para essas clientes testaram e comprovaram, tá? Inclusive, caso você queira fazer um atendimento comigo, o link está aqui abaixo na descrição. Pensa comigo. Quando você conversa com Deus, quando você se retira no seu quarto e vai fazer suas orações, você conversa como com Deus? Você pode fazer uma oração verbal, você pode falar, por exemplo, católicos rezam ali um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Creio. Você pode colocar seus pedidos, você pode anotar, você pode falar em pensamento. E quando você fala assim, eu ouvi o Espírito Santo me dizer, eu ouvi a voz de Deus, eu ouvi o meu anjo da guarda falar comigo. Onde você escuta? Você escuta no seu ouvido? Ou você escuta assim na sua mente, em pensamento? Deus fala conosco nos nossos pensamentos. Ele pode se manifestar de forma audível? Pode sim. Mas no cotidiano, rotineiramente, você vai ouvir a voz do Espírito Santo majoritariamente, né, nos seus pensamentos, tá? O que isso significa? Significa que o mundo espiritual existe além do mundo meramente material que nós estamos acostumados. E que os pensamentos fazem parte desse mundo espiritual. Será que você já captou o que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é, digamos que seu marido chegou em casa. Você pediu para ele tirar o lixo, ele não tirou. Aí você pediu umas 2 vezes, ele não tirou. Na terceira vez, você já está ali pensando mal dele, criando uma briga na tua cabeça, criando um diálogo mental onde você está brigando com ele. Isso já está, esse pensamento de briga, de conflito, já está existindo no mundo espiritual. No mundo espiritual, você já está brigando com seu marido. Você já está caçando treta, você já está causando confusão, você já está chamando ele de preguiçoso, de um monte de coisa. Sem contar que quando você começa a pensar mal do seu marido, olha o que acontece. Você começa a ter esses pensamentos automáticos que vão te gerar emoções ruins e essa emoção ela vai ser manifestada na sua face, nas suas expressões faciais, até mesmo nas microexpressões, seja um tensionar de maxilar, seja o olhar que você lança para ele. Tudo isso será percebido por ele. Então, não pense que é porque você está pensando, não imagine que é porque você está pensando que ele não vai tomar conhecimento do que você está pensando. Uma hora você vai deixar essas coisas escaparem. Sem contar que você está poluindo o seu imaginário. E na hora que você precisar recrutar repertório, na hora que você precisar recrutar as informações que você tem com ele no seu imaginário,
essas informações vão vir à tona, porque é isso que você tem guardado. Que ele é um egoísta, que ele não te respeita, que ele é preguiçoso, que ele é um menino, que ele é um moleque. E é com essas armas que você vai entrar nessa briga. Sem contar que a briga não é contra o seu marido. A briga é contra o mal. Só que na hora que você precisar sentir ali, na hora que você estiver sentindo uma ameaça, que você precisar recrutar essas informações, você não vai se lembrar que a luta é contra o mal. Você vai enxergar ele como um inimigo. Tá? Imagina que a nossa consciência, a nossa razão, ela é como uma rainha que está sentada no trono. E o seu inconsciente é como se fossem os súditos que vão proteger aquela rainha. Então, na hora que surge ali a ameaça, né? Uma ameaça foi detectada. Os súditos vão falar assim: rainha, se retire, razão, se retire. Deixe que nós tomamos conta disso. E se no seu imaginário está a ideia de que o seu marido é seu inimigo, os súditos, eles não vão pensar. A função dele ali não é pensar. A função dele é proteger a rainha, proteger a tua consciência, proteger a razão. E eles vão lutar contra o seu marido e não a favor dele, porque são todas essas informações que você está colocando para dentro do seu imaginário, tá? E sem contar na ideia de que eu pensando mal dele, eu construindo essas brigas com ele, essas brigas já estão sendo construídas no mundo espiritual. Ao invés de você estar profetizando coisas boas no mundo espiritual em pensamento, você está profetizando desgraças para a sua vida, entende? Nós costumamos ouvir sempre que a palavra tem poder, mas a palavra, ela não é somente o som. A palavra é tudo aquilo que pode ser dito, pode ser ouvido por alguém, pode ser interpretado. É o que nós usamos para nos comunicar. Se fossem assim, pessoas surdas, se fosse assim, pessoas surdas não poderiam se comunicar umas com as outras, porque elas não sabem falar, elas não conseguem verbalizar. Se fosse assim, eu não poderia pegar esse livro, ler e entender o que está escrito aqui, porque aqui também tem palavras, entende? E ainda a palavra escrita acaba sendo mais forte, porque ela consegue permanecer com o tempo. Mas o que eu falo, o que eu penso também é palavras. Está chegando mensagem aqui. Deixa eu só virar o celular para o lado da pessoa. Eu tenho TDAH, então eu me desconcentro. Só que quando eu penso, eu também estou, querendo ou não, trazendo essas palavras à tona. Pode ser que eu não veja as palavras aqui na minha frente, ó, não tenho noção disso, do impacto que elas estão causando, mas elas existem. Elas existem no mundo espiritual. E você está brigando com seu marido. Então, vamos tentar fazer o exercício contrário? O exercício que eu passei para as minhas clientes e que tem dado muito resultado. O exercício contrário. Você começar a se imaginar tendo boas conversas com ele. Tendo conversas agradáveis. Imaginar que você está validando ele. Imaginar que ele está te validando de volta. O que você acha disso? Eu juro, gente, que a única coisa que vai doer é o nosso ego. E porque a nossa mente ela está acostumada a fazer esse caminho, acostumada a fazer esse caminho de briga. Vai doer um pouco, porque a princípio vai parecer que não faz sentido. Mas não se espante se você fizer esse exercício, você começar a perceber o seu marido mais carinhoso, mais romântico, mais atencioso, porque é realmente isso que acontece. Porque você vai parar de brigar com ele espiritualmente e vai lutar a favor dele, a favor do casamento de vocês, tá? Então, feche o olho. Quando você estiver brigando com ele, imagina tendo uma boa conversa. Vamos pegar esse exemplo do lixo que eu trouxe, né? Ele pode não ter levado lixo, mas você imagina falando assim: amor, muito obrigada por você ter levado lixo, né? Você é sempre muito atencioso, muito carinhoso. E faça esse exercício repetidamente, que você vai ver a diferença que isso vai fazer. Primeiro em você, porque as suas emoções,
vão começar a se tornar emoções equilibradas. Você vai deixar de ter raiva do teu marido. Vai se tornar mais fácil para você validar, porque muitas de vocês falam, Bruna, eu não consigo validar, porque eu sinto raiva, não é natural. Então, começa a validar no teu pensamento. Vai se tornar mais fácil. E de tanto essas coisas acontecerem, de tanto esses pensamentos virem à tona, de tanto você reforçar, né, pensamentos bons sobre ele, essas informações vão ficar no seu imaginário. E diante de uma ameaça, é elas que vão ser recrutadas como repertório, entende? Quando a razão precisar sair de cena para ser defendida pelos súditos. Amores, acompanhem os outros vídeos que tem aqui no canal. Vou deixar aqui também o meu Instagram, tá? Estou começando o canal agora, então estou aprendendo ainda a usar o YouTube, mas vou deixar aqui meu Instagram para vocês acompanharem por lá. E se você precisar de um atendimento focado na restauração do seu casamento, clica no link que está aqui na descrição e fala comigo. Um beijo.